Deputado Rubens Bueno, o senhor me escuta bem? Ouço bem, Diego. Prazer muito grande conversar com você. Deputado, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua disponibilidade. Eu tenho certeza que a nossa audiência também está bastante interessada nessa nossa conversa de hoje. O deputado Rubens Bueno, ele é o relator desse projeto importantíssimo que tenta acabar com a farra dos supersalários, aqueles salários cheios de penduricalhos que são pagos no funcionalismo público brasileiro, que com uma coisinha aqui, outra acolá e outra mais acolá ainda, alguns contra-cheques chegam a absurdos 100, 120 mil reais por mês, sendo que a Constituição tem ali um limite salarial estabelecido. Deputado, eu vou pedir para o senhor começar dizendo para nós o que é esse projeto do senhor, qual é a proposta? Então, Diego, primeiramente, esse projeto foi aprovado no Senado em 2016. Desde lá, ele veio para a Câmara e eu fui designado como relator e o deputado Benito Gama foi designado como presidente dessa comissão especial. 1 ano e meio trabalhando, porque não é fácil trabalhar um projeto desta magnitude que atinja todo o serviço público, né? E o fato principal é que na primeira reunião nós resolvemos pedir informações para o Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, de acordo com a Lei de Acesso à Informação. Interessante, dentro do prazo de 30 dias, o Executivo e o Legislativo responderam. O Judiciário e o Ministério Público demoraram meses para responder. Claro que você leva em conta que não havia esta informação catalogada, cadastrada, tanto ao Procuradora-Geral da República à época, Raquel Dodge, como então presidente do Supremo Tribunal, ministra Carmen Lúcia. Trabalhamos e fomos até chegar, aguardando as informações, chegar ao final. E nesse final nós fomos deliberando, juntando. E aí você começa a observar que você não tem como enxergar lá na ponta o que acontece com o dinheiro público com relação ao pagamento de salários. Não tem como enxergar. Não tem como fazer. Aí então vamos para o mais simples. O que é que fala a Constituição? Título do que o ministro do Supremo Tribunal Federal. Então nós fomos aí. Aí no artigo 37, no parágrafo 11, que veio da emenda de 2005, nesta emenda já identificou claramente, eu vou ler aqui textualmente para você. O caput do artigo, o que ele pede? Ele pede que não serão computados para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso 11 do caput deste artigo, as parcelas de caráter indenizatórias previstas em lei. O que é que nós estamos fazendo, Diego? Nós estamos votando uma lei para atender esse dispositivo constitucional. E é por isso que nós estamos elencando as parcelas indenizatórias para que definitivamente não haja dúvida. Porque como está solto, cada um inventa a sua. E, aliás, nesse mundo é muito criativo. Se tratando de dinheiro público, é muito fácil se criar uma verba qualquer, um penduricalho qualquer, e isso vai aumentando, como você falou, 100 mil, 120 mil, bolada de 400, 500 mil. Então, são coisas assim que nós estamos procurando fazer. E hoje tivemos uma reunião, importante isso, com a senadora Cátia Abreu, cujo projeto do Senado ela foi a relatora lá em 2016, e nesta reunião nós procuramos ali identificar alguns pontos que pudesse ter alguma divergência. E isto está sendo trabalhado neste momento pela nossa assessoria, junto com vários que estão participando, para poder ter um relatório amanhã e amanhã, se possível, votarmos o requerimento de urgência e o mérito do projeto. Deputado, o senhor disse que esse projeto foi aprovado no Senado em 2016, certo? Certo. Eu recordo aos nossos espectadores que ainda na gestão Rodrigo Maia, ali no meio da pandemia, se tentou voltar esse requerimento de urgência para a aprovação do projeto do senhor. A gente aqui do Antagonista até deu em primeira mão a pressão que a AMB, a Associação dos Magistrados do Brasil, fez para a retirada de pauta da urgência. O Rodrigo Maia acabou admitindo à época a pressão sofrida por parte dos magistrados. O negócio foi ficando em banho-maria, sendo jogado para frente, o Arthur Lira assumiu, e agora a possível aprovação desse projeto está casada aí também com acordos para o avançar da tramitação da reforma administrativa.
A pergunta que fica é, e eu faço ao senhor, deputado, o que mudou? Por que agora o parlamento não está cedendo às pressões do judiciário? Olha, primeiro porque é um projeto que não tem como não votar. Quem é que admite privilégios, não é? Pessoa sendo tratada aí, uma casta sendo tratada de forma especial àquele que é um servidor público. Então não é o funcionalismo público, né? São grupos que atuam no serviço público e que tiram proveitos daquilo que a Constituição deixa como margem porque não foi regulamentada a lei. Então, regulamentada a Constituição. Então, esta lei que regulamenta, que nós estamos trabalhando, tem esse objetivo. Lá em 2018, quando nós concluímos nosso trabalho e chegou no final do ano, teve eleições, nós falamos, olha, se não votar em 2018, tem segundo semestre, eleições, e depois fica para o outro mandato. Não deu outra, então ficou para 2019. 2019 nós insistimos o ano inteiro para votar o requerimento de urgência que está em plenário, de minha autoria, desde 2017. Porque quando estava fazendo a comissão especial, Diego, estava trabalhando, nós já requeremos a urgência em plenário para em qualquer momento chamar na plenária e votar, mesmo não tendo concluído o trabalho da comissão especial, porque é permitido que se faça o relatório em plenário. Então, desde 2017 está lá o meu requerimento para ser votado. Então, mas aí é isso. veio Os telefones pararam de tocar? A pressão acabou? Pois então, aumenta na medida em que alguns também têm dificuldade, até de relação pessoal, né? E isso faz com que nós tenhamos dificuldades no plenário. Mas tudo isso faz com que também tenha que se dar uma resposta, porque está nas mãos da Câmara um projeto aprovado no Senado por unanimidade. Unanimidade. Então, vamos cumprir o nosso papel, fazer as mudanças que achamos importantes e devolver para o Senado tomar a decisão final. Acho que é isso que tem que acontecer. Ô, deputado, o projeto da PEC do fim do foro privilegiado aprovou no Senado, passou também já na comissão especial e da Câmara, é um dos projetos, assim como o da prisão em segunda instância, que ficaram parados aí nessa nova gestão. Aí, o cidadão brasileiro, quando vê a Câmara prestes a votar um projeto tão importante, tão bom, que vai gerar uma economia bilionária anual para o Brasil, tem todo o direito de se perguntar, pera lá, será que tem alguma pegadinha aí? Tá muito bom para ser verdade. Infelizmente, o brasileiro, quando vê um projeto bom prestes a ser votado, pensa isso. Eu pergunto ao senhor, tem alguma pegadinha sendo trabalhada nesse projeto ou o senhor acha que a essência dele, o escopo dele, vai conseguir ficar de pé, deputado? Não, Diego, a essência está mantida, que é exatamente atender o que manda um dispositivo constitucional. Então, nós estamos elencando as parcelas indenizatórias na lei. O que está na lei ele pode fazer até aquele limite, tem travas, enfim. E o que não está na lei não pode fazer. Então é isso. E quem ordenar, quem autorizar a fazer, ele comete crime e poderá ser condenado de 2 a 6 anos. Coisa inédita que não existia até então. Pintavam, bordavam, criavam, gastavam, né? E essa gastança toda, ninguém era culpado de nada. Agora não. Agora, quem autorizar fora do que esta lei aprovar, é evidente que vai responder por crime. Isso é muito importante para também responsabilizar aqueles que usam indevidamente o dinheiro público. É o velho patrimonialismo, né? O dinheiro está lá, claro, vamos lá buscar, sem nenhum critério. Deputado, o senhor falava também no primeiro momento da nossa conversa que é impressionante o nível dos argumentos usados para a defesa desses penduricalhos. O senhor elenca para a gente 1 ou 2 exemplos de que essa turma diz quando sustenta que não há nada de ilegal, nem mesmo de imoral nesses salários que chegam a 100 mil por mês? Cada um tem uma história, né? Se você for... Por exemplo, é importante isso. Nosso projeto estabelece que vale para União, estados e municípios, para todos os poderes. Isso é importante, coisa que não valia. Hoje, cada um dita a sua norma, seja o município, seja o estado, seja a União, seja o Ministério Público, seja o Poder Judiciário. Agora não, agora está claro que este é o limite e todos têm que adentrar ali. Eles não têm, você imaginar o que podem gastar, ele gasta, manda pagar, traz uma nota, nenhum problema.
né? É você pegar, por exemplo, que eu fiz uma crítica pública e dura ao então ministro Luiz Fux, hoje presidente do Supremo Tribunal Federal, quando ele autorizou numa liminar pagar auxílio moradia para todos, indistintamente. De agosto de 2016 até final de 2018, quando ele revogou a sua liminar, custou quase 5 bilhões de reais. Veja, olha, se deu uma liminar, mandou pagar e depois revogou a liminar, quem é que paga esta conta? Isso claro. É um absurdo, é um absurdo. É um absurdo. E eu faço questão de lembrar quem está nos acompanhando que, à época, a turma dos magistrados argumentou o seguinte: olha, nossos salários estão defasados, a gente precisa de aumento, já que a gente não tem um aumento, o auxílio moradia serve como um complemento de renda. Esse foi o argumento, não é isso, deputado? Foi o argumento. Eu disse, imagine quando você vai dar uma sentença, como vai ser. Então, o jeitinho que ele vai dar a sentença para beneficiar uma coisa ou outra. Não é por aí, não é? Olha, Diego, tem muitos juízes sérios, preparados, qualificados, dedicados, muitos. Promotores, a mesma coisa. Então, o que eu estou tratando aqui é daqueles que se aproveitam desses momentos e usam o seu sindicato para cada vez mais tirarem dinheiro dos cofres públicos para beneficiar uma casta da sociedade. Esse não é o caminho. Eu tenho que melhorar o salário. É outra discussão. O que não se pode, como disse esse juiz, o sindicato, né, que se criou um penduricalho porque o salário é baixo. Não é essa a discussão. A discussão tem que ser aquela que diz claramente não tem privilégios no serviço público brasileiro. É esse o objetivo. É o sindicalismo de toga, né? O chamado sindicalismo de toga, que alguns dizem que inexiste. Tem gente que defende que inexiste. Deputado, um dos argumentos também, eu digo a quem está nos acompanhando, é o seguinte, é o de que não é salário. Meu salário está dentro do teto constitucional. Isso que eu recebo a mais não é salário. Mas é dinheiro na conta, né, deputado? Férias de 60 dias. Quem tem férias de 60 dias? O trabalhador? O servidor público? Não. Quem tem férias de 60 dias é o magistrado e o promotor. E mais, tem as férias forenses, que isso aqui é o recesso. Isso soma, no final, um número próximo de 90 dias por ano. Mas vendem as férias, as 2 férias. E nós estamos aqui nesse dispositivo, por exemplo, proibindo a venda da segunda. Ele poderá pagar uma, porque tem direito, né, e todos têm direito. Ele poderá receber a indenização de 1/3 de uma das férias, jamais as 2, como acontece até hoje. Aí nós criamos, então, uma medida que tem que ser uma PEC, de emenda à Constituição, e pedimos para colocar na reforma da Previdência, para acabar com férias de 60 dias no serviço público brasileiro. Então, acho que isso também é um avanço. Você falou do fim do foro privilegiado. Eu tenho uma minha emenda, é de 2012. Veio uma do Senado com data posterior e hoje está comandando aqui a discussão que parou no tempo. A da prisão em segunda instância é da nossa bancada. Está aí parada no tempo, já tem parecer favorável, mas não anda. Então, tudo é para dizer, nós temos que criar as condições, e aí o antagonista presta um excelente serviço para a sociedade, com o Diego aqui cobrando como jornalista investigativo, para que isto venha a acontecer, para que tenhamos de fato uma nação, que seja orgulho de todos nós. Deputado, seu colega de parlamento, o senador Jorge Cajuru, já está me aguardando. Eu vou ter que ser justo com o horário que eu também combinei com ele. A gente não sabia que ia ter esse problema na conexão, mas eu te faço uma última pergunta. Explica para a gente por que a aprovação desse projeto ficou atrelada à reforma administrativa. Por que a maioria dos líderes decidiu votar isso antes de se avançar com a reforma administrativa? Na verdade, não tinha que estar atrelado, né? Mas a reforma administrativa chamou a atenção. Como é que vai fazer reforma administrativa no serviço público brasileiro, para o servidor público, e manter os privilégios e os abusos que existem? É evidente que nós não podemos jogar isso para debaixo do tapete. Nós temos que enfrentar o problema. Então, isso antecipou também e fez também com que os líderes tivessem a sensibilidade, votando o requerimento e o mérito. Eu espero que nesta quarta-feira tenhamos esse dia para poder votar. Deputado, eu como jornalista, eu vou esperar a aprovação na Câmara, no Senado, para aí sim
eu estourar uma champanhe paga com meu salário, não com penduricalho. Antes disso, eu vou aguardar um pouquinho mais, mas já de antemão, eu parabenizo o senhor pela insistência, pela resiliência do senhor com esse projeto, que é sim um projeto muito importante. Fala-se tanto que jornalista só sabe criticar, reclamar, brigar. A gente está aqui fazendo um elogio a um parlamentar que até aqui defendeu e sustentou a importância desse projeto, que, repito, eu vou esperar a aprovação para abrir a minha champanhe, deputado. Sim, Diego, com certeza você vai abrir. Nós cortamos na carne, nós acabamos com o 14º e 15º salários. Em 14 deputados, contra 499. E no final nós vencemos. Vamos vencer mais essa. Obrigado, deputado Rubens Bueno. O espaço está sempre aberto para o senhor aqui no Papo Antagonista. Um grande abraço. Muito obrigado, boa noite.